Graça e paz. Vamos ao estudo de hoje, dia 17 do mês 7 de 2020, sexta-feira, sexto dia da semana. Agora aqui em Rio Branco, Acre, Brasil, 7h20 da noite. Então o texto é Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 7, diz assim: acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Aliás, o tema de hoje é o fim de Satanás. Então, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como as areias do mar. Cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então vamos lá. Na última mensagem anteontem que eu fiz sobre este assunto, Satanás havia sido preso com uma corrente, uma grande corrente, e lançado no abismo. Aí eu mostrei lá em Isaías 14 como foi que ele foi recebido no abismo, recepção que teve. E aí ele ficou preso no abismo 1000 anos, né? Os 1000 anos. Aí no final dos 1000 anos ele foi solto. Então vamos continuar aqui a partir do momento que ele foi solto. Observe que ele foi preso no abismo. Aqui em Apocalipse 23 diz assim: e lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações. Então ele foi preso basicamente para não enganar mais as nações. Todavia, 1000 anos depois, né, que ele foi solto, liberdade condicional, a primeira coisa que ele fez foi enganar as nações. Quer dizer, ele não se corrigiu. Durante 1000 anos de prisão no abismo, ele não se corrigiu. Ele saiu para praticar o mesmo crime que ele havia praticado antes, ou seja, enganar as nações. E aí como é que ele enganou as nações? Levando as nações para a guerra. Então, a primeira coisa que ele fez foi enganar as nações, seduziu as nações e convenceu-as a ir para a guerra. Essa guerra aqui, que aqui está dizendo, para juntar em batalha, foi uma batalha contra Jerusalém, né? Diz aí, ele cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. A cidade amada é Jerusalém. O arraial dos santos aqui é chamada, né? Então, de alguma maneira, ele convenceu as nações a guerrearem contra Jerusalém. E eles cercaram Jerusalém. Então, essa imagem, por exemplo, de Jerusalém sitiada é muito comum no Antigo Testamento, né? Jerusalém foi sitiada pelos assírios. Jerusalém foi sitiada pelos babilônicos de Nabucodonosor, que foi que destruiu Jerusalém no ano 586 a.C. E aqui, 1000 anos depois da vinda de Jesus, eu digo que durante esses 1000 anos Jesus esteve reinando em Jerusalém, é o governo mundial, Jesus reinando em Jerusalém. E mesmo Jesus reinando em Jerusalém, quando foi solto, Satanás convenceu as nações a, de alguma maneira, né, guerrear contra Jerusalém. Provavelmente ele disse: olha, esse governo mundial aí que Jesus está fazendo na terra não está bom, né? Tem muitas reclamações para fazer. Ele já tinha experiência, porque lá no céu, quando ele caiu do céu, ele naturalmente ele convenceu 1/3 dos anjos de Deus a se rebelarem junto com ele, provavelmente usando os mesmos argumentos, né? Isso deve ser uma tirania que Deus está fazendo aí e tal. E aí ele fez a mesma coisa depois do milênio. E eu digo, isso aqui ainda não aconteceu, isso ainda vai acontecer, né? Então, ele foi enganar as nações e as ajuntar para
a batalha. Eu percebo que no Antigo Testamento, basicamente, no livro do profeta Ezequiel, no livro do profeta Zacarias, existem registros de uma guerra contra Jerusalém. Mas, a meu ver, essa guerra que está registrada no Antigo Testamento contra Jerusalém não é essa aqui que acontece após o milênio. Mas essa guerra, que é registrada com muitos detalhes, ela é uma guerra, uma guerra contra Jerusalém, sim, mas isso foi antes da primeira vinda, né? A vinda de Jesus acontecerá no meio de uma guerra contra Jerusalém. Todas as nações atacarão Jerusalém. Zacarias diz isso com detalhes, né? E Apocalipse 19 também fala que Jesus vai voltar no meio dessa guerra. E essa guerra tem muitas informações, mas não vou falar sobre ela porque essa guerra que eu estou falando aqui contra Jerusalém, ela acontecerá após o milênio, né? Eu não vejo nenhum registro sobre essa guerra, a não ser essa informação aí. Até mesmo outros livros falam disso, né? Mas eu quero me ater a isso aqui. Então, essa guerra que Satanás vai levar as nações a guerrear contra Jerusalém, que está registrado aqui, ela acontece após o milênio, né? No final do milênio. E a guerra que está é a mesma guerra, quer dizer, o mesmo cenário. Ele vai convencer novamente as nações todas, e aqui eu digo, todas as nações, né, vão se juntar para guerrear contra Jerusalém. Nós já vemos o indício hoje, né, quando Israel é quase praticamente isolado no Concerto das Nações. E geralmente são poucas nações que ficam a favor de Israel. É possível mesmo que vai chegar um momento que Israel estará sozinho. Nenhuma nação estará a favor de Israel, mas todas as nações estarão contra Israel. E a gente já sabemos que é o diabo que está por trás, né? Ele está enganando as nações, é isso que ele está fazendo aí. E ele vai levar todas as nações a atacarem Jerusalém. É um cerco, é um sítio, né? A cidade sitiada. E aí, essa primeira guerra, que Jesus irá no meio dessa guerra, tem muitos detalhes sobre ela, mas essa aqui que estou falando, que é no final do milênio, Satanás vai fazer a mesma coisa, mesmo depois de 1000 anos, ele vai conseguir convencer as nações a atacar em Jerusalém, só que agora Jesus estará lá no trono de Davi reinando em Jerusalém. A informação que é dada aqui é só essa. De Deus desceu fogo do céu e os devorou. Veja só, de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E aí vem. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então vamos lá. Ele tinha sido tirado do abismo, né, e eu já disse que eu creio mesmo que o abismo, o Hades e o Sheol são o mesmo lugar, se referem ao mesmo lugar. E aqui ele foi lançado no lago de fogo. Já o lago de fogo não é a mesma coisa, né? O lago de fogo, eu creio que é o mesmo lugar que é chamado de Gehenna. No grego é Gehenna. Geralmente é traduzido por inferno. Aliás, eu acho que a palavra mais correta para traduzir a palavra inferno é o Gehenna. O Gehenna é o lago de fogo. Enquanto que o Sheol, o Hades, eu creio que até o abismo, eles constituem um reino debaixo da terra, é o mundo dos mortos, né? Existe lá um reino, embora tenha sofrimento lá, mas é um reino inferior. Já o lago de fogo não é um reino, o lago de fogo é realmente um local de tormento. As pessoas que serão lançadas lá é para serem atormentadas com fogo e enxofre. E ainda tem mais aquele negócio dos bichinhos, né? Onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Esse é o Gehenna, o lago de fogo. Isso aqui é que é o verdadeiro inferno mesmo, né? Então, ele foi lançado no lago de fogo, fogo e enxofre, né? Aqui, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então, eu já li em algum lugar que o enxofre faz o fogo aquecer 7 vezes mais, algo assim, nesse sentido aí. Então, o lago é de fogo e enxofre. Agora, vamos lá, no texto aqui.
Ele faz referência aqui nesse verso 10 ao anticristo e ao falso profeta, né? Ele diz lá, no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Se nós recuarmos um pouco em Apocalipse 19, 20, nós vamos encontrar aqui quando isso aconteceu. Isso aqui aconteceu agora na primeira vinda, ou seja, antes do milênio, no início do milênio. No início do milênio foi que aconteceu esse fato do anticristo e o falso profeta, que é chamado a primeira e a segunda besta. Eles foram lançados no lago de fogo 1000 anos antes de Satanás. Então, quando Satanás foi lançado no lago de fogo, já o anticristo e o falso profeta estavam há 1000 anos lá dentro, né? Então diz aí, Apocalipse 19, verso 20. E a besta foi presa, a besta é o anticristo, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Que enganou, né? Que o anticristo e o falso profeta vão enganar, porque eles são discípulos de Satanás, naturalmente. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, olha só aí. Os dois foram lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre. Então, ele já estava lá nesse local de tormento 1000 anos, quando Satanás, no final do milênio, foi também lançado lá. E fazer companhia a eles, né? Agora, lago de fogo e enxofre. E aí eu quero dizer o seguinte, eu percebo, examinando esses textos, que há uma sequência aqui na vida dos seres, né, que Deus criou. E a vida depois que nós saímos dessa vida é assim. Primeira coisa é a morte. A morte, depois da morte, a pessoa, por exemplo, que não for salva, ela irá para o Hades, né, que eu digo que é a mesma coisa que o Sheol, que é a mesma coisa que o abismo, né? Ainda não tenho certeza do Tártaro, mas pode ser que o Tártaro talvez seja o mesmo lugar, né? Nomes diferentes para descrever o mesmo lugar. Então, a pessoa, ao morrer aqui na Terra, se ela morrer sem Cristo ou sem salvação, ela irá para o Hades, né? Vamos usar a terminologia do Novo Testamento. Em Lucas 16, 22 e 23, o rico, quando morreu, ele foi levado para o Hades, e lá ele estava em tormento. Então, já sabemos que o Hades é um local onde há tormento. Pode ser que não seja só tormento, mas tem tormento lá, porque ele estava atormentado nesta chama. Aquilo não é o lago de fogo, que é o reino inferior, né? O reino que tem abaixo da terra, né? Acredite quem quiser. Aí o que acontece? Só que quando Jesus veio, ou quando ele vier, que as nações estarão atacando Jerusalém, e estarão sendo lideradas por esses dois personagens, o anticristo e o falso profeta. Esses dois personagens estarão sendo liderando as nações nesse ataque contra Jerusalém. Aí o que acontece, que eu acho esquisito aqui no texto, é que a besta e o falso profeta, que é assim que diz, né? A besta, na verdade, é o anticristo e o falso profeta, eles foram lançados já no Guiena, já foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo deveria ser a segunda opção. Eu acho que é aqui que nasce aquela doutrina, né, que dizem que a Igreja Católica adotava, não sei se ainda adota até hoje, que é chamado do purgatório, por causa dessa confusão aqui. Porque na verdade é assim, a pessoa morreu, aquele rico morreu. Então ele foi lançado no mundo inferior, no Hades, ou no Sheol, né, ou no abismo. Ele foi lançado lá e ele estava sendo atormentado lá. Mas esse mundo inferior é um reino, né? E aí, quando ele for, ele vai ser tirado de lá, porque na verdade ele vai ser tirado de lá. Quando ele for tirado de lá, né, que ele vai passar pelo grande julgamento do trono branco, que eu daqui a pouco eu vou mostrar, aí eles serão lançados no Guiena, no lago de fogo, é o local definitivo do tormento. Então, aí o que acontece aqui? O que acontece é que o falso profeta e o anticristo, eles já foram lançados por Jesus, na sua vinda, eles já foram lançados diretamente por Jesus no lago de fogo, ou seja, no local do tormento definitivo, que é o lago de fogo, eles já foram lançados lá, né? É o que diz aqui Apocalipse 19, verso 20, e Apocalipse 20, verso 10. Quando Satanás é lançado no lago de fogo, já encontra lá o anticristo, o falso profeta, que estava há 1000 anos já lá. Só que agora eu percebi o seguinte, olha, veja só. Enquanto que diz que quando Jesus vier, ele vai lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo,
Mas os outros seres humanos que eles estavam enganando, que eles estavam liderando contra Jerusalém, vai dizer o seguinte, ó, olha só, Apocalipse 19, 21. E os demais foram mortos. Veja só, esses demais que estavam juntos, eles não foram lançados no guerra, não. Eles foram mortos, diz aqui. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, esse exército que estava cercando Jerusalém, os outros seres humanos, eles foram mortos. Aí o que aconteceu? Se nós olharmos lá para a história de Lázaro, do rico e de Lázaro, nós vamos ver que ao serem mortos aqui, os seus corpos, né, foram mortos, o espírito dele foi para o mesmo lugar do rico, ou seja, para o Hades, né? O espírito dele foi para o Hades. E naturalmente lá no Hades há tormento, porque o rico estava em tormento lá. E aí, é o que aconteceu, estão seguindo a regra normal, né? Que ao morrer a pessoa vai para o Hades. Depois será tirado lá para o grande julgamento do trono branco, que eu vou mostrar logo em seguida. Agora, no início do milênio, quando Satanás, 1000 anos depois que termina essa primeira guerra, né, que Jesus veio, essa primeira guerra culminou com a vinda de Jesus, que pôs fim à guerra. Jesus reinou durante 1000 anos em Jerusalém. Aí Satanás é solto e sairá novamente a enganar nações, e vão guerrear contra Jerusalém do mesmo jeito, como aconteceu na primeira vinda. E aí é que diz aí, né, que o verso 9, 20 e verso 9, olha só. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, ou seja, Jerusalém. É assim. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Agora, diz assim, os devorou. Então, as pessoas que estavam lá sendo lideradas por Satanás agora, né, que estavam enganadas, né, guerreando contra Jerusalém, elas foram devoradas. Aqui em 19, 21 diz, os demais foram mortos. Aqui, nessa outra guerra diz, foram devoradas. Ou seja, foram mortos também, devoradas, diz aqui. Desceu fogo do céu e os devorou. Então, quem os devorou foi o fogo que desceu de Deus no céu, né? Parece aquele fogo que Elias invocou lá quando ele reconstruiu o altar do Senhor, lá no primeiro livro de Reis 18, né? Então, aí vem, essas pessoas que foram devoradas pelo fogo de Deus aqui, pela norma de Lucas 16, a história do rico e Lázaro, elas também, ao morrerem, os corpos dela ficaram aqui, mas o espírito dela foram para o Hades, mesmo local de tormento, naquela chama que o rico estava reclamando lá. Então, junto a essas pessoas que foram mortas na primeira guerra, né, na vinda de Jesus contra Jerusalém, junto com essas outras que foram mortas na segunda guerra, depois do milênio, e eles foram todos para o Hades. Então, aí ficou aqui, o espírito deles foi para o Hades. Só que da primeira vez, o anticristo e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo, e agora, 1000 anos depois, Satanás será lançado vivo no lago de fogo. Ele será também lançado no lago de fogo, no mesmo lugar onde já estão aqueles lá. Agora vamos mais para frente para compreender isso aqui. Apocalipse 20, a partir do verso 11 agora. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E aí eu já quero mostrar um negócio aqui que é misterioso, né? E assim, e não se achou lugar para eles. Fugiu, né? De cuja presença fugiu a terra e o céu. A palavra terra aqui é Gê, né? E é Gê, mas daí é que deriva Gaia, que é uma divindade do paganismo, né? Gê ou Gaia, porque geralmente o paganismo tem algumas ideias, que algumas até são verdadeiras, mas outras já não são tão assim. Mas aqui, eles creem numa deusa chamada Gaia. E aqui seria essa deusa que fugiu, né? Gê, é o planeta Terra chamado de Gê, né? É a Terra. Só que existe uma coisa, tudo tem espírito, né? E aí a Bíblia mostra, principalmente nesse texto aqui, que tanto existe um lugar chamado Terra, como existe um espírito do lugar, né? Geralmente o governante daquele lugar. E a outra palavrinha aqui, que é o céu, é Uranus. Uranus, naturalmente Uranus, que é traduzido por céu, é um lugar, né? Mas também pode ser um príncipe, um
um anjo caído, ou até que, mas isso aqui deve ser caído mesmo. E aí diz assim, não se achou lugar para eles. Aí vem, e vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, os mortos, né? Se nós voltarmos em Apocalipse 19, 21, diz assim, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. Aqui diz, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, eu imagino aqui que esses mortos que estavam no Hades, o espírito deles, né? Eles ressuscitaram, porque, deixa eu ver aqui, em Apocalipse 26 diz, bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição, sobre este não tem autoridade a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com 1000 anos. Verso 5, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Então, aqui que eu estou falando já os 1000 anos já se passaram. Então, esses mortos, né, eles agora reviveram, vocês ressuscitaram, agora ressuscitaram com o corpo imortal, para serem julgados, estão diante do trono branco. Aí vai dizer aqui, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Aí vem, e deu mar os mortos que nele havia, e aqui eu acho uma coisa misteriosa, porque o mar, eu acho que é thalassa no grego a palavrinha mar. O mar, nós sabemos que o mar é um lugar, né? Mar diz assim, o mar é um lugar. Só que tem uma passagem da Bíblia, acho que é mais de um, que diz assim, Deus criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, tudo bem, o mar é um lugar, mas tem seres lá nesse lugar. E aqui está dizendo assim, deu o mar os mortos que neles havia. Parece que o mar, no fundo do mar, existe um reino, né? Onde esses mortos estariam lá. E aqui eu creio que eram os espíritos mesmo. Aí vem aqui. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Aí vem a morte e o inferno. Novamente, eu tinha certa dificuldade para ler. A morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Essa linguagem dá a impressão que a morte e o inferno são dois lugares. Só que eu sabia que a morte é um anjo. E aí eu entendi hoje que a morte realmente é um lugar e é também um anjo. Porque é assim, sempre tem um lugar e tem um anjo daquele lugar. Então aqui, a morte e o inferno aqui no original é Hades, né? E sabemos que Hades é um lugar, que inclusive tem chave, mas também tem outro texto em Apocalipse que fala do anjo do abismo, né? Que é o rei do abismo. Existe um anjo que governa lá, que eu acho que os gregos chamavam de Hades, e que a Bíblia aqui nesse texto chama de Hades também, de maneira que essas palavrinhas, o mar, principalmente Thanatos, que é a morte, Hades, que é traduzido aqui por inferno, são lugares, mas também são seres que comandavam, que reinavam naquele lugar. Quando ele diz assim, e o mar deu os mortos que neles havia, é um lugar que tinha mortos lá. Eu acho que era o espírito dos mortos, né? Aí diz assim, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Ou seja, a morte e o inferno aqui são retratados como dois lugares que havia morto. Ou seja, Thanatos e o Hades. São dois lugares onde havia morto. Ou seja, os espíritos estavam lá aguardando. Aí diz aqui, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Agora vem no verso 14. E a morte, eu vou dizer no grego, Thanatos e o Hades foram lançados no lago de fogo. Agora, nesse caso aqui, Thanatos e Hades não são dois lugares, são duas pessoas, são dois anjos, dois príncipes angélicos, né? A morte, Thanatos, é um anjo, e Hades também é um outro anjo, né? Foram lançados no lago de fogo. Então, quem foi lançado no lago de fogo, aqui, foram esses dois príncipes, esses dois seres, esses dois governantes do mundo inferior, que é o Thanatos e é o Hades. Aí nós já podemos fazer a sequência aqui. Primeiramente, aqui em Apocalipse 19 e 20, foram lançados no lago de fogo o anticristo e o falso profeta. Foram lançados lá. 1000 anos depois, em Apocalipse 20 e 10, Satanás foi lançado no mesmo lugar, o lago de fogo. E agora nós estamos vendo aqui que Thanatos e Hades foram lançados no mesmo lugar, o lago de fogo, que é Guiena. Aí diz aqui, e a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aí vem mais. Verso 15.
E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, eu vejo essa sequência aqui dos seres vivos. Ó. O ser morre, e aí ele vai para o Hades, ou para o Sheol, ou para o abismo, e eles vão ficar num tormento lá. É o espírito que vai para lá, né? No caso rico, o corpo foi sepultado aqui na terra, o espírito foi para esse lugar, e ele ficou lá no tormento, né? Estou atormentado nesta chama, ele dizia lá. Só que no final do milênio, essas pessoas, esses espíritos, vão ressuscitar com o corpo. Eles receberão um corpo imortal de volta. Só que aqui agora o corpo estará imortal. E eles serão julgados diante do trono branco. E aí o destino definitivo na condenação será o lago de fogo, né, que é chamado de Gehenna, em alguns lugares aí. O lago de fogo. E aí, nesse local lá vai estar Satanás, vai estar no lago de fogo. O anticristo e o falso profeta vão estar no lago de fogo. E aí que está dizendo aqui, todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, também junto com esses seres lá, né? E os que forem achados inscritos no livro da vida não serão lançados lá, porque agora é um negócio misterioso que eu ainda vou estudar ainda, que é a questão assim. Durante o milênio, né, quando Jesus estiver reinando na terra, haverá salvação, como será durante o milênio? Isso eu não entrei nesse assunto ainda. Eu tô em cima assim da questão do final de Satanás, né? O fim de Satanás, como é que vai acontecer aí. Agora, uma coisa que eu percebi aqui é o seguinte. Por que em Apocalipse 19, 20, o falso profeta e o anticristo foram lançados direto no lago de fogo, enquanto que os seres humanos que estavam lutando junto com eles foram apenas mortos? E aí subentende, né, que ao serem mortos, o seu espírito foi para o Hades e o corpo ficou aqui na terra para se decompor. E aí de repente eu entendi. Sabe por quê? Porque esse princípio que primeiro a pessoa vai para o Hades e depois, quando Jesus vier, os santos serão ressuscitados, né? Sabemos que na história do rico Lázaro estava no seio de Abraão, que eu creio que é um eufemismo para o paraíso. Jesus disse, hoje tu estarás comigo no paraíso, que Paulo chama de terceiro céu. Então, o anticristo e o falso profeta não foram lançados no Hades, mas diretamente no lago de fogo, porque eles já tinham vindo do Hades. A expressão que é usada aqui é abismo, mas eu estou usando abismo, Hades, Sheol como sinônimo, descrevendo no mesmo lugar, né? No hebraico é Sheol, no grego é Hades. E a outra designação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, para esse lugar chama-se abismo também, que é um poço sem fundo, né? Segundo o entendimento. Então eu vou mostrar para vocês aqui como o anticristo, pelo menos o anticristo, né? Ele veio do abismo. Nós temos que nos preparar, porque o anticristo está para mostrar a sua cara. Nós estamos na iminência de ver o anticristo se manifestar na terra. E a informação que eu vou dar agora aqui em Apocalipse é que o anticristo será um ser que vai subir do abismo. Se ele vai subir do abismo, ele vai subir daquele lugar onde Satanás passou 1000 anos lá, que anteontem eu mostrei, que a recepção dele lá no Sheol, eu mostrei que os Refaíns, que são filhos dos Nefilins, né, que estão lá no Sheol, como eles recepcionaram, pois é um ser desse que vai subir do abismo para ser o anticristo. Eu fiquei até pensando assim, será que o anticristo vai ser um Refaim? Vai ser um descendente dos Nefilins, anjos caídos? Mas é o que eu vou mostrar aqui agora. Olha, Apocalipse 11, 7, veja só. Apocalipse 11, 7, fala sobre as duas testemunhas, diz assim: e quando acabar o seu testemunho, ou seja, as duas testemunhas, que eu já mostrei que as duas testemunhas é a igreja judaica, a lei e os profetas. Quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, observe isso, às vezes a gente passa batido em cima de uma expressão misteriosa, não presta atenção, olha só. A besta que sobe do abismo, a besta, terion, né? Dando deriva megatério, tério é besta, é um animal, é isso que a besta que sobe do abismo. Ora, a besta que sobe do abismo é como dizer, a besta que sobe do Sheol, a besta que sobe do Hades, a besta que sobe do mundo inferior.
esse ser que vai subir do mundo inferior, aí eu não sei se ele ele virá como só o espírito dele para incorporar em alguém, ou se ele virá com algum, ou ele virá com corpo, ou será que ele conseguirá um corpo aqui, sei lá, um corpo biônico, né? Ou alguma coisa assim, né? Através dessa engenharia genética e toda a tecnologia que hoje está aí disponível, essa besta vai subir do abismo, ou seja, ele vai vir lá do Hades, do Sheol, ele vai vir do mundo inferior. Aí assim, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. A igreja judaica, eu estou dizendo que aqui é a igreja judaica, porque a igreja gentílica já terá sido tirada da terra nesse horário aqui, nesse tempo aqui. Então guarda aí, o anticristo será uma besta que vai subir do abismo, ou seja, do Sheol ou do Hades. Que tipo de ser será esse, eu não sei. Se for só o espírito, ele vai incorporar em alguém, ou em algum corpo cibernético que vai ser feito para ele. Mas esse aí vai ser o anticristo, e nós estamos na iminência de ver isso acontecer. Naturalmente as pessoas não saberão quem é ele, mas a Bíblia está revelando quem é. Mais outro texto, Apocalipse 17:8, olha só. Apocalipse 17:8, quando João teve a visão da grande prostituta, que a igreja apóstata dos últimos dias, essa prostituta aqui, a igreja da apostasia, a igreja que apostatou. E lamento dizer, mas a descrição geográfica aqui é da cidade de Roma. Eu acredito que tem muita gente boa na igreja católica, sincera, mas geralmente a liderança é que corre mais o risco de apostatar, de ser enganado por Satanás, né? Tá aqui, aí diz aqui, ó, Apocalipse 17:8, olha só. A besta que viste foi e já não é. Olha, ela foi e já não é. E aí eu quero fazer aqui uma projeção, pode ser até meio maluca, mas eu acho que é razoável fazer. É assim. Eu estou dizendo que o princípio dos seres vivos aqui na Terra é morrer aqui na Terra, o espírito ser levado para o Hades ou para o Sheol, e aí, no final dos tempos, eles ressuscitarão para serem julgados diante do grande trono do branco, agora já com o corpo de volta. E como eu disse no meu estudo sobre esse assunto, no passado as nações, eles eram governadas geralmente por gigantes, que são os refaíns. Og, rei de Bazã, Sion, rei dos amorreus, eram gigantes, e havia todos aqueles lá, Anak, né? Eram chamados de Anaquins, existia Arba, que era o pai de Anak. Né? Então, é claro que é compreensível que as nações elas tenham tido como rei um gigante, e eles eram descendentes dos Nefilins. Pois será que é um desses seres que vai subir do abismo? Por isso que aqui vai dizer, ó, a besta que viste foi e já não é. Ela foi, significa que ela foi um ser vivo na terra. Agora não está sendo porque provavelmente ela foi morta e o espírito dela foi para o abismo, para o Sheol. E está lá. Aí diz assim, e há de subir do abismo. Ela vai subir do abismo, essa besta aí. E irá à perdição. E os que habitam na terra, cujo nome não está escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Por que as pessoas, que são as pessoas que não têm o nome escrito no livro da vida, são aqueles que não são discípulos de Jesus, não são cristãos, né? Por que eles se admirarão? Porque é possível, aqui eu sempre quero dizer aqui que é possível que quando esse ser que vai subir do abismo, né, pode ser um ser que já viveu na terra no passado, mas que foi morto, e para seguir a mesma linha lá de Lucas 16, o Rick Lázaro, o espírito dessa pessoa foi para o Hades e para o Sheol. Lá no caso é o Sheol do Antigo Testamento, é o abismo. E se ele era um gigante, ou se era um refaim, um descendente dos Nefilim, dos anjos caídos, e ele voltar à vida, isso é que vai causar admiração, porque essa pessoa já existe no passado, agora ela está aí. Aí diz aqui, né? Se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Ou seja, ela foi no passado. Mas nesse momento agora não é mais, que é possível que ela tenha sido morta no passado, né? Mas que ela vai subir do abismo. Se ela vai subir só o espírito, eu já não sei, né? Mas, ou se ela vai vir com um corpo também, não sei.
né? Eu disse da última vez que os gigantes não ressuscitarão porque é plano de Deus que os gigantes não ressuscitem. Os gigantes não ressuscitarão, mas Satanás pode achar um jeito de trazer um desses refaíns, né, que estão lá no Sheol, né, para ser esse personagem que será o anticristo. Esse negócio de subir aqui do abismo, ou subir que vamos ver aqui. Apocalipse 13, 1 diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta. Olha só, vi subir do mar uma besta. Mostrando aqui que o mar parece que há um reino no fundo do mar, né? Deus criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Parece que há um reino. E lá em Apocalipse, Apocalipse 20, diz assim: o mar deu os mortos que neles havia. Então, parece que no mar, ou do fundo do mar, existe um reino, um local misterioso, onde também espírito pode estar guardado lá, né? Deus é muito poderoso para fazer prisões desse tipo. E aqui ele está dizendo que viu uma besta que subiu do mar. Essa besta subiu do mar, ou do fundo do mar, pode ser exatamente esse local do abismo, né? Ou do Sheol. Ela subiu do mar. E aí ele vai dizer aqui: uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Isso aqui é o anticristo. Aí quando ele vai falar do falso profeta, no verso 11 de Apocalipse 13, diz assim: e vi subir da terra outra besta. Agora essa outra besta aqui, que é o falso profeta, ela não subiu do mar, subiu da terra. A gente perguntando assim: essa linguagem, ela subiu da terra. De que lugar ela veio da terra? Será que ela veio de algum túnel, de alguma cidade subterrânea, do mundo subterrâneo? Ela achou uma passagem que ela subiu da terra. E aí eu quero mostrar aqui essa expressão subiu da terra. Eu quero mostrar como essa expressão, ela aparece no primeiro livro de Samuel 28, na pitonisa de Endor. Quando Saul foi consultar uma pitonisa, que Deus não respondia mais para ele, diz assim, ó, Apocalipse, 1 Samuel 28, 11, ó. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? Era uma feiticeira. A quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Verso 13. E o rei lhe disse: não temas. Que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Olha só, deuses que sobem da terra. Deuses são demônios, são espíritos malignos, né? Anjos caídos, que geralmente não têm corpos. Vejo deuses que sobem da terra. E ele lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. E entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Então toda essa negócio do subir da terra está aqui nessa feiticeira invocando um espírito, né, que estava no abismo, né, o mundo inferior. Até que ponto os feiticeiros conseguem invocar espíritos que estão no mundo inferior, subindo do abismo ou da terra? Isso aí eu não sei, né? Mas tem alguma coisa a ver. Vai subir um espírito de lá, ou se é um espírito ou não. Apocalipse usa a linguagem de uma besta, né? É um animal. E aí eu digo, pelo visto, o anticristo e o falso profeta são duas pessoas que subirão do abismo, né? Uma sobe do mar, outra sobe da terra, mas elas virão do abismo. Por isso que eles foram lançados, quando Jesus vier, ele vai lançar direto esses dois seres no lago de fogo. Eles não morrerão para passarem pelo o Hades, porque eles já morreram no passado, já passaram por esse estágio aí. Por isso que eles foram lançados diretamente no lago de fogo, né? Satanás teve que passar 1000 anos no Hades, ou no abismo, para poder ser lançado no lago de fogo no final, no juízo dele final. Isso é importante porque nós estamos na iminência de ver isso acontecer. O anticristo vai se manifestar na terra, o falso profeta também. Antes da vinda de Jesus, esses dois seres vão se manifestar e eles vão governar a terra. Isso chama-se a nova ordem mundial. E nós temos que estar preparados, porque a arma que Satanás usa é o engano, né? O anticristo e o falso profeta também vai usar o engano. Diz aqui, Apocalipse 19, 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou, o engano, os que receberam a imagem da besta. Os que enganou, os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Então, esses dois seres vão se manifestar. Eles vão vir do abismo, do Sheol, do Hades, vão vir do mundo inferior. E eles vão usar o engano para governar o mundo. Eles vão governar o mundo. Então, cabe à igreja, os que não tiveram discernimento espiritual,
né, vão ser enganados, mas discípulo de Jesus não pode ser enganado. A Bíblia foi dada para nós não sermos enganados, né? E discernir quem serão esses seres, mas vão enganar o mundo todo, eles governarão o mundo e eles convencerão o mundo a guerrear contra Israel. Jerusalém vai ser cercada, mas no meio da guerra Jesus vai descer do céu. Isso vai ser a vinda, a parousia. Então se prepare, porque isso está perto de acontecer. Deus nos abençoe em nome de Jesus.